Irmãos, Evangelho de João, capítulo 4, verso 43 ao 54. Evangelho de João 4, 43 a 54. Diz assim o texto: Passados 2 dias, partiu dali para Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, à qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles: a que hora seu filho sentira melhor? Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Oremos. Senhor, obrigado pelo registro da Tua palavra, de que podemos encontrar socorro no momento da angústia, e que o socorro do Senhor vai além daquilo que nós achamos que é o necessário para o nosso momento. Além de ter o filho curado, eles tiveram as suas almas redimidas por causa da palavra de Cristo. Senhor, nos ajude nesses dias, nessa época, onde tudo gira em torno do interesse, do benefício. Como que isso pode nos contaminar na forma como nos aproximamos do Senhor, como olhamos para o Senhor, como falamos com o Senhor. Nós lemos em Apocalipse que Tu és digno de receber glória, honra, louvor, força e majestade. Não há ninguém como o Senhor. Nos ajude a ficarmos fitos e fixos em Sua glória. Dá-me graça, Senhor, para anunciar a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem de nós não tem problemas? Levanta a mão. Poxa, pensei que teria alguém aqui que não tem problema. Alguns problemas poderíamos evitar, né? Alguns problemas somos nós mesmos que causamos. Outros problemas não avisam que estão chegando. Eles não mandam carta dizendo: oi, eu sou o problema e vou chegar daqui uma semana, né? Espere por mim. Mas o que todo ser humano com certeza experimenta e vai experimentar nessa vida são os problemas. Nós não temos como passar nessa vida sem algum tipo de problema. O problema pode ser uma ferramenta que o Senhor usa para nos transformar, como no caso aqui do homem, o oficial do rei, mas o problema também pode ser um atrapalho em como enxergamos o Senhor em nossas vidas. Alguém que está aqui só para resolver os meus problemas e nada mais.
Então, o problema na mão de Deus é uma ferramenta. Nos molda, nos transforma, nos aperfeiçoa, nos lapida. As dificuldades, quando encaradas da perspectiva de Deus, ou como Deus quer que encaremos, por exemplo, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, dentro dessa perspectiva, se você tem os seus problemas, eu creio que cada um aqui tem os seus problemas em várias áreas, situações delicadas, difíceis de lidar, que trazem angústia, que apertam o coração, e você olha para tudo isso e diz: Senhor, por quê? Quando isso vai terminar? Por que o Senhor está permitindo isso? Então você tem a oportunidade de sentar ao lado de Romanos 8:28 e contemplar o problema dessa forma. Isso é para o meu bem. Deus redundará com que isso se torne para o meu bem. E a história mais linda sobre isso é a história de José, filho de Israel, ou filho de Jacó, traído pelos irmãos, acusado injustamente no seu exílio, e em todo momento um abismo após o outro, uma situação mais difícil do que a outra, e no final, quando ele está diante dos irmãos, e os irmãos morrendo de medo da autoridade que o irmão tinha, o irmão José olha para eles e diz: olha, o mal que vós intentastes contra mim, Deus intentou em bem. E mais para frente, no final, depois que Jacó morre, os irmãos ainda têm medo de José, e aí eles se humilham diante de José e dizem: olha, seja bondoso, seremos os teus servos, porque eles pensaram o seguinte: olha, José só não fez nada conosco porque o pai estava vivo. Agora que o pai morreu, eu acho que agora ele vem com o trator em cima da gente. E aí ele vira para os irmãos no capítulo 50 de Gênesis, se eu não me engano, e diz o seguinte: não fostes vós que me enviastes aqui, foi Deus que me mandou para cá para a preservação de muitas vidas. Tudo depende de uma questão de perspectiva. Problemas nunca deixarão de existir, mas a forma como você pode encarar esses problemas pode determinar muito como atravessá-los, suportá-los e lidar com eles de maneira que um problema não se torne 2, 3 ou 4. Um problema é como uma moeda, tem 2 lados. Tem um lado que eu posso ver, que é a resolução que peço a Deus, ou seja, o meu lado da moeda é aquilo que eu peço: Senhor, o que o Senhor pode fazer? O que o Senhor pode agir nessa situação difícil? E o outro lado da moeda é a lição que Deus quer me ensinar. Então, quando você estiver experimentando, passando por um problema, lembre disso: você tem o seu lado e tem o lado de Deus, e estão atrelados. Você não está sozinho, você não está desamparado, você não está esquecido. Deus tem um propósito no meio de toda aquela bagunça, no meio de toda aquela situação difícil. Deus pode, através de problemas, chamar a atenção do nosso maior problema, que é o pecado e como ser livre dele. Então, aqui no texto, a grande ideia do que nós vamos trabalhar, 43 até o 54, é a seguinte: Deus trabalha com o propósito de que a nossa confiança nele seja firmada cada vez mais, a despeito dos problemas que nos cercam. Problemas não impedem Deus de trabalhar nas nossas vidas. Eu ter uma doença crônica não faz com que Deus me coloque no stand-by e diga o seguinte: ó João, você tem uma doença aí bem complicada, então eu não vou trabalhar na sua vida, eu não vou tornar a sua vida difícil, eu não vou te deixar em situações de grande pressão. Olha, eu não vou permitir que você experimente nenhum tipo de mal-estar, porque você já tem muito problema. Não, Deus não trabalha dessa forma. Deus não olha para nós e diz assim: tadinho, se ele já tem muito problema, não. Deus, ele vê oportunidades em todas essas, para que nós cresçamos e amadurecemos e possamos confiar nele cada vez mais. Então, o que nós temos aqui? 2 situações bem básicas para tratar no texto. A primeira é o verso 43 ao verso 45, e novamente João está preparando os leitores para um novo ciclo. O que isso significa? Ele introduz uma certa ideia,
E o que passa a ser relatado depois são exemplos de um ponto que ele estabeleceu. Por exemplo, volte para João 2, 23, 25. Evangelho de João 2, 23, 25. Esse é um exemplo. João, ele estabelece um propósito, e aí ele faz um ciclo de relatos que corroboram para mostrar uma questão específica da pessoa de Jesus. Então, do capítulo 2, especialmente do verso 25, até onde nós estamos, ou até antes, no capítulo 4, especialmente aqui no capítulo 4, verso 42, o propósito de João era para mostrar o quê? Vamos ler aqui. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E João trabalha essa ideia através de vários encontros de Jesus. A conversa dele com Nicodemos. Nicodemos chega para conversar com ele: mestre, todo polido, todo educado, todo cheio de dedo, sabemos que ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não for contigo. E ele diz: sabemos, E a ideia é como se ele fosse um representante da liderança do povo judaico, interesse religioso judaico, saber quem é você aqui na cronologia, no cânon judaico. Você é um profeta? Quem que você é? O que você está fazendo aqui? E Jesus já dilata e diz: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos não entende. Ele mostra que ele conhece o homem, que ele não se confia no homem. Mesmo Nicodemos vendo os sinais, ele não chega com a disposição correta. Depois nós temos os discípulos de João. No final do capítulo 3, os discípulos de João estão preocupados porque o ministério de Jesus está crescendo. Eles chegam para João depois de uma disputa com um judeu e dizem: olha, Rabi, chamam João de Rabi, mestre, aquele homem a quem tu tens dado testemunho está lá do outro lado do Jordão batizando, e as pessoas estão saindo ao encontro dele. E João diz o seguinte: mas por que vocês estão preocupados? Importa que ele cresça e que eu diminua. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo se alegra em ouvir a voz do noivo. Essa alegria já se completou em mim. Os discípulos de João não viam Jesus como ele deveria ser visto. Eles estavam preocupados: e o nosso ministério, o que vai ser? Depois nós temos a mulher samaritana. Jesus conversa com a mulher samaritana e Jesus diz: olha, se você soubesse quem fala contigo, pediria água viva e ele te daria. Você não tem nenhum balde para tirar do poço, quanto mais me dá água viva. Mas me dá dessa água, porque eu não quero vir aqui todo dia, 1h da tarde, nesse sol, tirar água desse poço. Me dá dessa água. Então, os relatos, depois dessa ação de João, é para mostrar que Jesus conhece o que está dentro do homem, ele sabe como extrair essas coisas, e também ele sabe como conduzir essas pessoas até ele. Ok, qual é o foco de João agora então? Versos 43, 44 e 45, João agora ele vai trabalhar um contraste. Como Jesus é recebido pelos samaritanos, um povo odiado pelos judeus, como Jesus é recebido pelos seus patrícios, pelos judeus, pelo seu, vamos dizer assim, o seu povo, o próprio sangue. Os samaritanos não viram sinal nenhum, eles só ouviram a palavra e ainda pediram: fica conosco aqui mais 2 dias. Jesus volta, passa pela Judéia, vem na região da Galileia, e quando ele chega, o pessoal não está interessado no que os sinais apontam, mas eles estão interessados em ver coisas e experimentar coisas. Depois de ter passado 2 dias em Sicar, que é o nome da cidade onde ele passou em Samaria, Jesus viaja para a Galileia, e Jesus afirma algo interessante: que nenhum profeta tem honra em sua própria terra, e isso em contraste com os samaritanos. E nos evangelhos sinópticos, Jesus faz essa declaração quando ele é rejeitado na sinagoga de Nazaré,
em Galiléia. Então só vamos ler um texto aqui que é Marcos capítulo 6, só para a gente poder entender melhor o contexto dessa frase. Marcos capítulo 6. Marcos 6, 1 a 6. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ou seja, ele operou sinais. Não aí outros diziam o seguinte, os que não estavam comprando o discurso de Jesus: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele, ou seja, achavam tropeço nessas coisas em seguida. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias e vizinhas a ensinar. Os relatos que vão seguir agora é para mostrar isso, que Jesus não tem honra na sua própria terra, que poucos recebem o seu testemunho, mas que a maioria rejeita, a maioria se opõe, a maioria acha vamos dizer assim, alguma pedra de tropeço, se escandaliza nele em alguma forma. A recepção do povo não é positiva. A gente lê aqui, por exemplo, o verso 45. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Aí você vai pensar: poxa, mas tem uma contradição. No verso 44 ele afirma, Jesus mesmo diz: olha, nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Mas o verso 45 já diz que os galileus o receberam. Mas lembra, essas pessoas o receberam por causa dos sinais, por causa daquilo que eles viram, e não por causa da pessoa de Jesus, quem ele diz ser quem é. A recepção do povo não é positiva, mas interesseira. Eles o acolheu porque viram os sinais, e não porque entenderam os sinais. Nada de novo debaixo do sol. Nós perguntarmos se isso acontece hoje: por que as pessoas vão às igrejas? Por que as pessoas participam de cultos? Por que as pessoas vão em campanhas? Por que as pessoas fazem propósitos? E nós podemos ver muito claramente que não é por causa da pessoa de Jesus, mas é como todas as suas necessidades moldam a visão delas a respeito de Jesus. Ele é alguém que pode resolver o meu problema imediatamente, e não ele é alguém com quem eu tenho que me relacionar. Ele é Deus. E a segunda etapa, a segunda parte da narrativa, é a cura desse oficial do reino. Então Jesus estava agora em Caná da Galileia, lembra o capítulo 2, onde ele realizou aquele milagre, local que tinha realizado o seu primeiro sinal, transformar água em vinho. Um certo oficial do rei ouve de Jesus, numa cidade 27 quilômetros dali da onde ele estava, Caná da Galileia, Cafarnaum. Ele provavelmente viajou a pé, por causa do tempo que é falado, por exemplo, a hora que Jesus curou o seu filho, quando ele chega e eles perguntam: olha, que hora que foi? Provavelmente a hora sétima, que é 1h da tarde. Ele estava numa viagem a pé, não montada, e ele deixa o seu filho doente em casa. Ele vai até Jesus, como muitos outros que estão lá por causa dos sinais, e ele insta com que Jesus o visite, ou acompanhe, desça de Caná para Cafarnaum, fala: vai lá e cura meu filho. O homem roga que Jesus o acompanhe até a sua casa e lá cure seu filho. Esse pedido demonstra que o homem não estava interessado em quem Jesus dizia ser, porque Jesus dizia que ele era quem? O Filho de Deus.
E você acha que o Filho de Deus precisa sair de um lugar para o outro para realizar algo? Mas na cabeça desse homem, ele era simplesmente uma pessoa que realizava sinais, nada mais. Vamos comigo, porque só lá, é só na presença do curandeiro que as coisas acontecem. Esse pedido demonstra que esse homem não estava interessado em quem Jesus dizia ser, mas como alguém poderia resolver um problema que seu dinheiro e status não poderiam resolver. Ele era oficial do rei. A febre não queria saber o seu status, a febre não queria saber do dinheiro dele. Ele se viu impotente, tendo tudo e não podendo nada. Tendo tudo e não podendo nada. Então, Senhor, eu estou desesperado. Vou procurar ajuda. Jesus percebe que o povo ao redor, uma coisa interessante que quando ele diz aqui no verso 48, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E aqui está no plural, ele não está falando para o homem, ele está falando para a turma que está ao redor, acompanhando aquele diálogo e esperando alguma coisa sobrenatural, um feito extraordinário. Eles estão lá, o que vai acontecer? E Jesus olha para estes, e não para o homem, e diz: se vocês não virem sinais, vocês não vão crer, né? Imagina, Jesus descendo com esse homem e uma turba atrás, indo para a casa desse homem, tirando a privacidade. Olha, vamos ver ele levantar uma criança que está doente. Mas Jesus faz algo maior do que isso. Isso significa que tanto o oficial quanto o povo não estavam vendo Jesus como Messias, como alguém que realiza, mas só como alguém que realiza feitos extraordinários. O homem, de novo, ele insiste no pedido, no verso 49, ele faz no 47, Jesus responde à multidão, e aí no verso 49 ele diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. Não era com Deus que ele não achava que estava falando com Deus. O homem insiste no seu pedido de que retornasse acompanhado de Jesus, porém a palavra de Jesus produz fé. Jesus no verso 50 diz: vai, teu filho vive. Eu acho que a gente, vou pegar aqui os pais, né, mas os que não são pais talvez podem tentar imaginar uma situação parecida. É a maior situação de impotência você ver o seu filho doente e você não poder fazer nada. Não é uma pequena doença, não é somente uma gripe. Será que tinha dipirona naquela época para baixar a febre? O que eles faziam para lidar com coisas que para nós hoje a gente tira de letra? Imagina a angústia de um pai ver o seu filho, e a ideia da palavra aqui não trata-se de uma criança pequena, talvez um filho maior, a palavra que é usada, tirado na cama, queimando em febre, talvez delirando, a esposa em prantos, e ele, como responsável da casa, tem um grande problema: como que eu vou resolver essa situação? Ele vai até Jesus, ele viaja um dia a pé. Tem que ter muita confiança, tem que estar bem desesperado com isso, para você ir a pé daqui a São Gonçalo, né? Para você ir a pé daqui a Niterói. Fala: eu não tenho como, mas eu preciso conversar com alguém lá. E ainda na expectativa de dar tempo de chegar e pegar o seu filho vivo, para que aquela pessoa realize algo aos 45 do segundo tempo. Por um lado, nós não podemos julgar esse homem, porque a gente já passou por isso. É desesperador, desesperador. É uma coisa que realmente aperta o nosso coração. Você vê um ser que você ama, que é indefeso, e você não poder fazer nada. Você tem plano de saúde, mas não é a mesma coisa que ter saúde. E você sabe que só alguém em um outro plano, em um outro nível, em um outro patamar, pode resolver a situação. Você é o oficial do rei, você manda, mas você está numa situação que a doença não te obedece. Você precisa de alguém que resolva este, lembra? Problema.
Eu faria a mesma coisa, eu imagino que você faria a mesma. Você andaria o tanto que fosse para encontrar alguém para resolver um problema que poderia marcar a sua vida definitivamente. Perder um filho é uma marca muito grande. É algo que só Deus ajuda a pessoa a suportar aquela situação. A ordem natural é que os filhos enterrem os pais, e não que os pais enterrem seus filhos. E aqui nós temos um pai desesperado, que não estava preocupado com a sua pompa, tudo, ele estava despido de tudo. Deus, ele permite que nós cheguemos nesse ponto, para vê-lo como de fato ele é. Enquanto existir em nós alguma coisa que não permita que nos lancemos totalmente em confiança em Jesus, nós não vamos nos lançar. Enquanto nos apoiarmos em status, posses, imaginem N coisas que hoje afastam as pessoas de Cristo, ou que motivam as pessoas a irem a Cristo por razões erradas, nós não experimentaremos o que este homem experimentou: alívio através da palavra de Cristo. Vai, teu filho vive. Não teve laudo, não deu para bater um WhatsApp, tira uma foto para mim e me manda, eu estou tentando só contextualizar, tipo, situações que para nós hoje, deixa eu ligar lá para saber se está. Este homem, ele confiou em Jesus. E essa, vamos dizer assim, um dos pontos dessa passagem é isso. Nossa vida só vai mudar radicalmente em relação a Jesus quando nós entendemos que não há nada em nossa vida para apoiar, senão na pessoa de Jesus. Enquanto nós estivermos divididos e não desesperados, e radicalmente desesperados por Jesus Cristo, nós não vamos saber o que é isso, experimentar o poder da palavra de Cristo, e viajar um dia na expectativa de ver a obra de Deus, como esse homem viajou. Na casa do oficial, o homem parte, o texto diz assim: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Imagina o banho de água fria, o balde de água fria, nos outros que queriam ver o circo pegar fogo, que queriam ver pirotecnia. Mas agora, a gente não vai ver mais o show. Você só disse para ele ir, nós queríamos ver o negócio acontecendo. Esse é o sentido que João quer dizer quando diz: os galileus o receberam porque eles estavam lá em Jerusalém, João 2, viram os sinais de Jesus e eles estavam: ele chegou aqui, vamos ver o que ele vai fazer. E chega um homem desesperado, que quer que algo aconteça, e ele se contenta com a palavra de Deus: vai, teu filho vive. Na casa do oficial, o jovem é curado e a família envia mensageiros para alertar que o perigo passou. Verso 51. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. E a primeira coisa que esse homem pergunta é o seguinte: que hora que isso aconteceu? E eles respondem: por volta da hora 7. Então, aquilo que eu já falei para vocês, o número de horas a partir das 6 horas da manhã. Então, 1 da tarde. A 1 da tarde, esse menino foi curado. E aí diz o verso 53: com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E qual é o resultado disso? Ele crê, e toda a sua casa crê. Toda a casa, imagina o pai chegando e falando: o que aconteceu? E ele diz: eu encontrei Deus no caminho. Eu conversei com Deus no meio do caminho e Ele resolveu o meu problema. E nós queremos também seguir esse Deus. Nós também queremos nos submeter a esse Deus. Quando diz toda a sua casa, a ideia é que toda a casa fez a mesma coisa que o pai fez. Creu na palavra de Jesus. Agora note o seguinte:
eles tiveram um problema que eles nem estavam esperando para ser resolvido, e foi resolvido. Perdão dos pecados deles. Salvação. Samuel Bolton, se eu não me engano, é um puritano, e ele tem um sermão falado do mal eterno, em que muitos estão preocupados com o mal temporário e as suas resoluções imediatas, mas não atentam para o mal eterno. O mal temporário é isso: doença, escassez, privações, todas as coisas que dificultam a nossa vida aqui. Nós queremos que essas coisas resolvam-se rapidamente, mas ficar muito preso nisso tira o foco, tira a visão de que há certas coisas que vão durar, que duram a eternidade, ou que são por toda a eternidade, e isso envolve também que há um mal eterno. Eu vou fazer uma pergunta bem estúpida aqui: você prefere morrer doente e ir para o céu, ter comunhão com Cristo, ou você prefere ter a melhor saúde do mundo aqui e ir para o inferno? É óbvio que não, mas muitos estão dispostos a fazer a segunda escolha. Por quê? Porque o coração focado nas coisas terrenas, efêmeras e passageiras faz com que não percebam necessidades eternas, realidades eternas. Enquanto muitos estão pregando realmente, olha, o melhor de Deus é para você aqui, e a pessoa acha que o céu é aqui na terra, que tudo de bom, melhor tem que acontecer aqui, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho do dono, e eu não posso ter nenhum tipo de problema, enquanto Deus, Ele trabalha nas nossas vidas através dessas situações, desses momentos de grande angústia, onde nós podemos chegar desprovidos de qualquer coisa que nos impeça de ver Jesus Cristo como Ele realmente é. O resultado é que não somente o oficial creu, mas toda a casa dele creu em Jesus Cristo. O que nós podemos contextualizar aqui? São 4 pontos bem breves. Nós fizemos a explicação do texto, agora, como que isso lida com a gente? Primeiro, quando buscamos a Jesus por razões erradas, Ele sempre nos mostrará por qual razão devemos buscar. Isso é uma bênção, irmãos. Imagine toda vez que eu e você fomos buscar a Deus, falar: Senhor, eu tenho essas necessidades, e Ele saber: olha, isso não é o que você mais precisa agora, e não te alertar disso, nós já teríamos sucumbido há muito tempo. Por isso que Ele diz não para certas orações, por isso que Ele nega certas coisas que pedimos. Uma segunda questão é que Deus, Ele nos ama tanto, e Ele é tão gracioso com a gente, que Ele nos deu o Seu Espírito para interceder por nós. Por quê? Nós não sabemos orar como convém. Nós temos a nossa visão muito contaminada a respeito do que é necessidade. Jesus sabe o que é nossa necessidade, sem dúvida. Nós não sabemos. Nós não sabemos. E nossa maior necessidade sempre começa com Jesus. Todo dia, você pode ter certeza disso. Sua maior necessidade começa com Jesus. Não é com nada aqui dessa terra. Sua maior necessidade está relacionada com Ele. Deus nos ama tanto, tem mais um ponto, tem mais um coringa aí, que além dele mostrar para nós aonde nós precisamos ter um foco correto, Ele nos dá o Seu Espírito, e ainda nós temos o Senhor Jesus intercedendo por nós. Hebreus 7:25, pois Ele pode salvar totalmente os que por Ele se achegam, vivendo para sempre intercedendo por eles. O que isso significa? Que tem certas coisas que acontecem na sua vida que você nunca pediu. Você já parou para pensar nisso? E que são uma bênção de fato? Quem que pediu isso? Quem que roubou isso? Quem que intercedeu por você naquela matéria? Quem que estava olhando por você naquela necessidade? O nosso sumo sacerdote. Aquele que nos representa diante do Pai e sabe o que é necessário acontecer na nossa vida para que sejamos mais parecidos com Jesus. Por isso, olhe para os problemas como uma bênção, por mais difícil que eles sejam, incômodos,
às vezes, aquela gastura que dá no nosso coração, aquela angústia, aquele sentimento de você estar apertado na vida, sem muita liberdade. Pense no seguinte: Deus não está permitindo isso à toa. Deus, Ele não está simplesmente como um sádico, querendo me ver passar por dor, só para que eu sofra, só para que eu clame a Ele. Não. Ele é o mestre dos mestres. Ele tem ferramentas que tocam em áreas que nenhuma outra ferramenta, senão aquele problema específico, vai trabalhar, vai trazer à tona. E o principal, Ele pode sim resolver aqueles problemas temporários na nossa vida, mas Ele sempre vai nos apontar para realidades eternas, superiores, como Ele fez com esse oficial. Seu filho está curado, mas você viu quem eu sou agora. Você sabe quem eu sou. Eu não sou um mero curandeiro, eu não sou um mero operador de sinais e prodígios como o povo estava esperando. Eu sou Deus. Eu me revelei a você. Talvez o que eu posso chamar aqui para dar testemunho é o Francisco. Ele pode falar muito bem o que Deus fez na vida dele para que ele pudesse estar aqui hoje. Talvez você tenha a sua situação, o problema. Não é aquilo, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é isso. É como nas maravilhosa soberania e infinita sabedoria de Deus, Ele passa pelos problemas e nos resgata de lá para Ele. Agora imagine se você tivesse uma vida sem problemas. Como seria a sua vida de oração? Como seria a sua leitura bíblica? Como seria a sua influência na vida de um irmão que sofre? Como você poderia ajudar? Segundo os Coríntios, no capítulo 1, diz assim: graças a Deus que nos consola quando nós sofremos, para que nós possamos consolar outros com as consolações que recebemos de Deus. Eu fiz uma proposta numa das reuniões de quarta-feira, acho que o Francisco vai lembrar, quando nós estávamos fazendo exposição das orações de Paulo, que o propósito era o seguinte: nós não vamos pedir que Deus retire os problemas, nós vamos pedir que Deus nos dê sabedoria para fazer o melhor proveito no meio dos problemas, para crescimento, para fidelidade, ao invés de simplesmente dizer: Senhor, tira isso, não quero isso, ao invés de: Senhor, me ajuda a passar por isso. Então essa é a primeira questão que nós podemos contextualizar disso para nós hoje. Em muitos momentos nós somos esse homem, nós vamos até Jesus, às quartas-feiras, no seu quarto, na sua cozinha, no seu trabalho, no ônibus. Tem um momento em que você sai de um ponto e vai à presença de Jesus, e você pede coisas, e você clama, você insta com Ele, você apresenta: Senhor, eu tenho essas necessidades, e saiba disso. Ele não vai menosprezar você. Agora pense o seguinte: o homem está lá desesperado, falando: Senhor, meu filho vai morrer. E Jesus não fala com o homem, Ele fala com a multidão que está atrás. Se vocês não virem sinais, vocês não vão crer. E o homem: mas eu estou aqui pedindo. Na verdade, aquele homem é um instrumento para que a glória de Deus seja manifestada. Igual nós vamos ver em João 9, quem pecou, Senhor? Ele ou os pais dele, para que nascesse cego? Nenhum dos dois, mas é para que nele manifeste as obras de Deus. Em João 11, os discípulos dizem: Senhor, o teu amigo está doente, o Lázaro. E aí ele: deixa, daqui 2 dias nós vamos para lá. Um homem morre, 2 dias depois Jesus chega, e quando ele chega, as pessoas começam a cochichar: mas se ele era amigo dele, ele que deu vista aos cegos, não poderia fazer com que ele não morresse? E por que ele chega agora? E aí ele faz aquela oração: graças te dou, ó Pai, porque para que seja manifestada a sua glória diante desses. A melhor coisa do mundo é quando você é um palco para a glória de Deus. É quando você tem essa consciência, essa noção de que Deus usou você para fazer o nome dele grande. Você esquece dos problemas. Sai pulando, igual criança quando recebe o brinquedo: Deus me usou! Deus me usou! Então essa é a primeira questão. Segundo,
O alvo do homem era ter o seu filho curado, mas o alvo de Jesus era salvar. E isso é muito importante sobre como nós intercedemos pelos nossos parentes, entes queridos, conhecidos. Não é errado, como sempre fazemos nas reuniões de quartas-feiras, às vezes nas nossas reuniões aqui depois da reunião do culto à noite, nós trazemos nomes de terceiros e apontamos necessidades. Mas lembre-se disso, a maior necessidade de todo homem é ter o seu relacionamento com Deus acertado. A despeito dessas necessidades imediatas, há uma necessidade que precisa ser resolvida antes de entrar na eternidade. E quando entrar na eternidade, não tem como resolver. Tem que ser agora, tem que ser: Senhor, salva meu filho, Senhor, salva meu esposo, salva minha esposa, salva meu vizinho, salva meu colega de trabalho, me usa para isso. Eu sei que eles têm essas necessidades, mas abra os olhos deles para a maior necessidade de todas: vida com o Senhor. A partir disso podemos aprender que Jesus não está indisposto a nos socorrer, em necessidades temporais, mas que primeiro Ele nos chama a atenção para necessidades de peso eterno. Talvez hoje há algumas pessoas aqui que estão como aquele homem. Então você consegue vir para a igreja e se manter estabilizado, mas por dentro você está um carro, você está um bagaço, você está estraçalhado. Você pode dizer o seguinte: olha, eu vim pela graça de Deus, eu vim pela misericórdia de Deus, porque internamente eu estou destruído, eu tenho problemas, esses problemas me afligem e eu preciso da ajuda de Deus. Você está enfrentando um problema que está fora do seu controle. Com os seus recursos ou a falta dos recursos, você não pode resolver. Eu não sei qual é o seu problema específico, mas eu sei com certeza que todos nós temos um problema em comum: pecado. Todos nós temos que lidar com isso. Todos nós somos pecadores e para chegarmos ao céu temos de ser justos diante de Deus. Precisamos de uma transformação milagrosa e nós não temos o poder de fazê-la. Por fim, Jesus conhece todos os seus problemas, como eles são difíceis, como parece que não tem saídas ou resoluções fáceis. Ele pode trabalhar nestas coisas ou com estas coisas, mas o problema mais grave que Ele quer tratar é este do pecado. A solução não é tão difícil. Temos que seguir o exemplo deste oficial: chegarmos a Cristo e reconhecer que Ele, nos achegarmos a Cristo com o reconhecimento de que nós não podemos fazer nada para resolver os nossos problemas. E para a gente aplicar, o que nós vamos levar para casa agora? O texto não tem só, o foco não é dar uma lição de moral. Olha, nós lemos a historinha, agora vem a lição de moral. Não. Mas é para mostrar que nós não somos diferentes desse homem, e que Jesus é o mesmo que esteve diante daquele homem, é o mesmo que está hoje diante de nós. Ele tem o poder de, com a sua palavra, trazer paz ao nosso coração. Por isso nós cantamos: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Ele sabe como estão as águas das nossas vidas. Ele sabe o tamanho das ondas que nos afligem. Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. E isso, irmãos, é muito importante ter em mente, porque você não está sozinho. E a pior coisa é passar a vida achando que está sozinho. Carregar o mundo nas costas e achar: quem está do meu lado? Quem está me ajudando? Quem está me dando a mão? Quem está me estendendo o braço? Não estou sozinho. Não, você não está sozinho. Você tem Jesus. Você pode ir até Ele. E você pode expor a sua necessidade, ciente de que Ele vai fazer infinitamente mais do que você está precisando. Ele vai apontar para aquilo que é o melhor para a sua vida naquele momento. O texto nos chama ou nos desafia a confiarmos em Jesus, especialmente em Sua palavra
e a direção da sua palavra para a nossa vida. Jesus não disse: olha, eu vou daqui a pouco com você, vai, teu filho vive. E ele foi. Que a nossa constância na vida cristã não seja pautada por respostas de oração, feitos de Deus, como o gás que precisamos para continuar, mas que a nossa vida cristã, a consistência da nossa vida cristã, seja unicamente Cristo e a sua palavra. Não seja como esses galileus: quero ver algo acontecer, daí eu vou seguir, ao invés de: Senhor, obrigado pelo que o Senhor falou comigo, sua palavra para mim basta. E realmente, quantos e quantos viram coisas que nem Hollywood hoje poderia reproduzir? A emoção, o sentimento das pessoas que presenciaram os feitos de Jesus, mas estão no inferno agora, porque não creram. Milagre não causa fé. A palavra de Deus, sim. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse texto que é um bálsamo para os nossos corações. O Senhor não é indiferente à nossa dor, aos nossos problemas, às nossas necessidades. O Senhor tem o desejo de nos ajudar a ver o Senhor como o Senhor tem que ser visto, mesmo através dos problemas. O Senhor conhece a vida de cada um aqui, o que cada um tem experimentado, como vai dormir, como acorda, se o travesseiro às vezes é uma pedra, ou se realmente tem descanso, se acorda no meio da noite, se o coração tem aquelas pontas e agulhadas durante o dia por causa de preocupação e ansiedade. Pai, ajuda-nos a Te encontrar como esse homem Te encontrou naquele dia, em que o Senhor, a despeito da indiferença dele para contigo, o Senhor não foi indiferente com ele e o ajudou, o auxiliou de forma que ele viu quem Tu és. Assim rogamos por nós, que nos problemas que enfrentamos, nós possamos ver o Senhor primeiro acima de tudo, e caminharmos tranquilamente como este homem viajou um dia, sustentado pela sua ordem: vai, teu filho vive. Nos ajude, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim me permitir.